Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo abunde o coração de vocês. Eu peço a você que nesse momento abra comigo sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, quase que sai João aqui, capítulo 16. Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o versículo 19. Durante algum tempo, ou nos próximos meses, nós vamos trabalhar em cima desse texto e eu vou abordar com vocês esse tema, edificando a minha igreja. Com a palavra de Deus aberta, vamos à leitura. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Pode tomar o seu assento, por gentileza? Meus irmãos, como vocês sabem, eu terminei o Evangelho de João na semana passada, e após eu consultar meus companheiros, Fábio e Rogério, eu, recebendo o aval deles, o apoio deles, decidi tratar com vocês de forma especial sobre esse assunto, sobre esse tema, a edificação da igreja. Eu quero, nos próximos sermões, de forma temática, tratar com vocês acerca da doutrina da igreja. Eu sei, você sabe, eu estou careca de falar isso aqui, que a ênfase da nossa igreja é abordar o texto de forma expositiva, onde o texto é descortinado diante dos olhos de vocês, versículo por versículo, e assim vocês têm uma visão elevada do livro estudado. Mas em algumas ocasiões especiais nós abrimos algum tipo de exceção para abordar assuntos temáticos. E essa série que eu começo hoje, ela é denominada Edificarei a Minha Igreja, e se trata de sermões temáticos em cima desse tema. Esse assunto é um assunto muito caro para nós. É um assunto muito caro para nós batistas. E esse assunto está registrado na nossa Confissão de Fé de 1689. De certa forma, nós encontramos na doutrina da igreja um distintivo nosso, uma marca nossa. Sabe quando você tem filhos e você percebe que cada filho seu tem uma característica, uma qualidade mais elevada, em certo sentido, do que o outro tem outra qualidade, outra característica. Quando nós olhamos para as igrejas lá do século XVII, de onde nós surgimos, nós percebemos que basicamente havia alguns grupos ali que se reuniram e depois vieram a se tornar denominações. E esses grupos receberam o nome da denominação por conta daquilo que os distinguia. Por exemplo, quando nós olhamos para a igreja presbiteriana, igreja congregacional, igreja batista, convenhamos, isso não é um nome legal para se colocar numa igreja. Não é um nome legal, né? Na verdade, eles não sentaram e falaram, vamos botar o nome da igreja aqui, vamos botar esse nome, batista, presbiteriano, e assim fundaram a igreja lá no século XVII. Na verdade, historiadores, mais tarde, olharam para a história e viram nesses grupos, e pensaram desses grupos algo que os destacava. Eles olharam para os presbiterianos, perceberam que eles defendiam com unhas e dentes o sistema de governo pelos presbíteros, então ficou presbiteriano. Os congregacionais, a mesma coisa, defendiam o sistema de governo via congregação, passando pela congregação. E os batistas, que também eram congregacionais, eles se destacaram pela sua eclesiologia. O que é eclesiologia? Eclesiologia é a doutrina da igreja. Então os batistas, eles se esmeraram, estudaram, se aprofundaram e ofereceram para a igreja cristã aquilo que há de melhor no que diz respeito à eclesiologia. Por isso, o que eu vou tratar aqui é um assunto muito caro para nós.
faz parte da nossa identidade. É aquilo que nós todos deveríamos saber. Nós deveríamos aprender sobre esses assuntos. E como eu não tive ainda a oportunidade de ensinar isso para vocês de forma completa, então eu vou fazer isso agora, tá? Agora deixa eu fazer uma pergunta a você, quero que você mentalize. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra igreja? O que você pensa? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Eu tenho bola de cristal aqui, né, você sabe? Então eu vou adivinhar. Provavelmente, para a maioria de vocês, quando você ouviu a palavra igreja, é aquilo ali que vocês imaginaram. Um prédiozinho com uma cruz em cima. Porque é assim que nós conhecemos igreja. Provavelmente, hoje pela manhã, você acordou o seu filho, lá chegou lá assim, filho, acorda porque hoje é o dia do Senhor, dia de descanso e de louvor, a semana já passou, vamos para a igreja. E aí seu filho às vezes também acordou e falou, papai, hoje a gente vai para a igreja? Porque a igreja na nossa mente, ela é a referência a um local, a um espaço físico. E não tem problema você chamar a igreja dessa forma, porque a língua portuguesa ela permite essas inserções, e não há nada de errado nisso, a língua portuguesa permite esse tipo de coisa. Mas quando nós olhamos para a palavra em si, ou para o significado profundo dela, ou teológico, nós percebemos que a igreja é muito mais do que um prédio, e que quando Jesus falou que edificaria a sua igreja, em nenhum momento ele pensou em construir uma igreja de paredes assim. Na verdade, esse sistema de templos que a gente vê hoje, as catedrais, isso começou a surgir só depois com Constantino, quando o Império Romano oficializou o cristianismo como a religião oficial de Roma. Então, por causa da mãe de Constantino, ela então pediu para que ele construísse catedrais. Onde é que os cristãos se reuniam? Eles se reuniam nas catacumbas, se reuniam nas florestas e nas casas. Mas por que faziam assim? Por causa da perseguição. Eles ficavam escondidos nas florestas, porque Roma perseguia cristãos. Muitas vezes eles iam para as catacumbas, que ali ninguém ia entrar, tenho certeza que ninguém vai na catacumba ali. E aí eles eram acusados, por exemplo, de canibalismo. Por quê? Porque eles iam para a catacumba, e em determinado momento da cerimônia deles, eles comiam o corpo e bebiam o sangue de alguém lá, a ceia do Senhor. Canibais. Depois acusaram eles também de ter relacionamentos incesto. Por quê? Porque eles olhavam para aquele grupo, todo mundo era irmão um do outro, da mesma família, de repente se casavam. Ué, casou irmão com irmão, como assim? Essa era a realidade da igreja no primeiro século, até a oficialização pelo Império Romano. Então a igreja passou a se reunir agora em catedrais, em prédios, porque agora a igreja já não é mais perseguida. Muitas vezes as pessoas me perguntam, onde fica a igreja? A minha resposta é sempre assim, a igreja se reúne em Nishio. Porque a igreja não é um prédio, a igreja não é um edifício, a igreja é um povo, o povo da aliança que se reúne no domingo. Então esse assunto é tão importante para nós, tão importante, que o capítulo 26 da nossa confissão é o capítulo mais longo dela, e trata sobre eclesiologia. E isso mostra que a confissão de fé está nos mostrando que os distintivos batistas estão registrados exatamente ali. Porque os nossos antepassados batistas labutaram por uma eclesiologia robusta. Só para que você perceba o quanto eles enfatizaram isso, quando você olha para a nossa confissão, nós encontramos na nossa confissão 15 parágrafos para tratar sobre esse assunto. Quando você recorre à confissão de fé de Westminster, adotada pelos presbiterianos, eles utilizaram apenas 6 parágrafos, porque isso aí não era o forte deles. O forte deles era outra coisa. Esse era o nosso forte. O que demonstra, para mim e para você, que a eclesiologia deve ser algo caro para nós e inegociável. Agora deixa eu fazer uma pergunta e responder. Por que estudar sobre a igreja? Todas as vezes que eu preparo um assunto, uma lição ou um sermão, eu sempre me faço essa pergunta. Por que esse assunto é importante? Porque se eu não encontrar nenhuma resposta, ou resposta sem nenhuma importância, não tem razão de eu entregar isso para vocês, nem tampouco me aprofundar no estudo de uma coisa que não tem importância nenhuma. Então, por que estudar a igreja? Primeiro, porque tem havido, hoje na cristandade moderna, uma visão equivocada, distorcida acerca da igreja.
Na verdade, a igreja tem sido vista de maneira bem negativa, para ser sincero para vocês, por conta de escândalos, de falsos mestres, de ladrões, de ratoeiros da fé. Então a igreja hoje ela tem sido vista com maus olhos, com maus olhos. A igreja hoje, em alguns ambientes, mais se parece com um clube, onde os membros são como associados, que passam a se associar a esse clube e a gozar dos benefícios de pertencer a esse clube por ter a carteirinha do clube chamado igreja. A igreja de forma nenhuma se semelha a um clube, porque num clube você não deve satisfação a ninguém. Num clube você não presta contas a ninguém. Num clube ninguém vai pegar no seu pé, basta você pagar em dia. A igreja não funciona assim dentro da comunidade da fé. Nós sim prestamos conta da vida dos nossos irmãos. A vida de vocês é da minha conta, e a minha vida é da conta de vocês. E nós cuidamos uns dos outros porque não somos um clube, somos um organismo vivo chamado igreja, no qual um depende do outro. Outros tratam a igreja como se fosse um restaurante self-service, onde você escolhe o que você quer. Você vem aqui com o seu racha e começa a escolher: essa doutrina eu quero, essa daqui eu não quero. A igreja não é um restaurante self-service. Uma igreja bíblica, ela vai expor para você todo o conselho de Deus. E às vezes o pastor vai expor algo que ele gostaria de não crer naquilo, mas não tem opção. Há verdades duras e difíceis que, se dependesse de mim, não estaria na Bíblia, mas eu sou um tolo, eu não sou sábio, Deus é sábio. E se está lá, eu não escolho o que eu vou entregar para vocês, eu apenas entrego, porque essa é a minha responsabilidade. E vocês também, ao ler a palavra de Deus, não têm o direito de escolher as doutrinas que vocês querem. Se uma doutrina afirma algo que contraria aquilo que você pensa, isso é problema seu. Não é problema das Escrituras. Alguns pensam que a igreja de Cristo é um amuleto da sorte. Se eu for para a igreja, vai dar tudo certo. Se eu não for para a igreja, dá tudo errado. E eu conheci uma família assim no Brasil há muito tempo atrás. Quando tudo estava indo bem, sumia da igreja. Não via mais. 6 meses sem ir. De repente começava a passar um aperto, uma enfermidade, problema com os filhos. Oração, reunião de estudo, no meio da semana, não faltava mais. Até que tudo ficasse bem, não ia mais para a igreja. Era um amuleto da sorte. Era como se ela fosse, estava tudo bem, Deus ia abençoar. Se ela não fosse, agora Deus vai ali jogar uma maldição, como se fosse um amuleto da sorte. A igreja não é um amuleto da sorte. A igreja de Cristo, quando se reúne, ela se reúne em resposta àquilo que Cristo fez. Eu não vim aqui para ter sorte. Eu não vim aqui para ser abençoado ou com uma bênção especial, mega blaster. Nós já somos abençoados em Cristo. Porque fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo, de acordo com Efésios 1:3. Estar aqui é uma bênção. Cultuar a Deus é uma bênção que nós já recebemos, nós não precisamos de bênção nenhuma mais. Bênção maior para nós é poder adorar aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Então, quando nós pensamos sobre a igreja, é preciso responder algumas perguntas tais como: o que é a igreja? O que é a igreja? Os cristãos são ordenados a se unir a uma igreja local? Será que é a opção de um crente se unir ou não a uma igreja local? Existe a opção de não se unir a uma igreja local? Outra pergunta: quais são os privilégios e as responsabilidades dos membros de uma igreja? Sabe, existem privilégios, mas também existem responsabilidades. Qual é a autoridade da igreja? Como a igreja é governada? O que é a disciplina da igreja? Como ela funciona? Como ela deve ser aplicada? Qual é o propósito da igreja? Como a igreja deve se expressar no culto público? Será que eu posso fazer o culto público do meu jeito? Alá, Nabi, Abiú? Não posso. Eu posso apenas executar ou expressar no culto aquilo que a palavra de Deus assim ordena, é o que a gente chama de princípio regulador do culto. Outra pergunta: o que você procura quando você procura uma igreja? O que é que você quer encontrar numa igreja? Saber responder essas perguntas é de fundamental importância para te nortear, para que você tenha uma visão completa acerca do que realmente é a igreja e como ela funciona. Certamente que a ignorância quanto a essas questões levantadas por mim faz com que surjam inúmeras
igrejas que, na verdade, passam a ser sinagogas de Satanás, porque perderam por completo o propósito de ser. E se esqueceram ou são ignorantes quanto a esses assuntos relacionados ao funcionamento de uma igreja. A igreja de Cristo, ela não pode jamais ser do nosso jeito. Ela não pode ser a cara do pastor. Ela não pode atender aos gostos dos membros. A igreja de Cristo tem que ser do jeito que o Senhor idealizou. Do jeito que o Senhor quer, porque ela é a igreja dele. E é ele quem determina, através da palavra, como a igreja deve funcionar. Assim sendo, o meu objetivo com vocês, meus irmãos, é estabelecer aquilo que a Bíblia ensina sobre a natureza da igreja, a autoridade e a adoração da igreja, para que entendamos, dentro dessa comunidade, qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel? Também tenho por objetivo levá-los a amar a noiva de Cristo. Cristo ama a sua igreja. E nós não podemos ter um sentimento diferente, porque nós pertencemos à igreja que é a noiva de Cristo. Se Cristo nos ama, como é que nós podemos não amar nós mesmos? Vamos responder a uma pergunta de início. O que é igreja? E esse sermão é mais introdutório. Então, mais introdutório. Na semana que vem nós vamos nos aprofundar mais. Mas vamos lá, o que é a igreja? Eu vou começar por uma definição do que é a igreja. A palavra grega, traduzida por igreja na nossa Bíblia, é a palavra eclesia. De onde sai aí a eclesiologia, né? Estudos sobre a doutrina da igreja, a gente chama de eclesiologia, exatamente por conta dessa palavrinha grega, eclesia. A palavra grega eclesia é formada por um prefixo, ek, e por uma raiz, kalel. E há significados que, unidos, dá o significado de assembleia. Por exemplo, o prefixo ek, ou ex, dependendo da pronúncia, significa fora de, ou a partir de, fora de ou a partir de. Agora, a raiz da palavra, do verbo seguir, que complementa, kalel, significa literalmente chamar. Fora, chamar. De fora, chamar. Por isso, a palavra eclesia, ela pode significar algo do tipo chamado para fora. Chamado para fora. Mas que significado esquisito, né? Eu pertenço à igreja. Qual é o nome da igreja? Chamado para fora. Não faz muito sentido, né? É meio difícil de entender. Na verdade, essa palavra, ela significa literalmente, usando outra palavra, assembleia. Ela é melhor traduzida para nós como assembleia. Inclusive, essa palavra aparece na Bíblia em outros contextos que não tem nada a ver com a fé cristã. Eu vou dar um exemplo para vocês, tem vários, mas eu vou dar apenas um. Em Atos capítulo 19, você deve se lembrar muito bem, ocorreu aquele grande tumulto causado pela pregação do Evangelho. Por causa da pregação do Evangelho, a venda de imagens de Artemis ou Diana começou a cair drasticamente. O prejuízo começou a afetar os vendedores de imagens naquele tempo. E aqueles ourives, então, ficaram indignados, com raiva daqueles que estavam pregando ali. Então, em um determinado momento, todo o povo foi chamado para sair de sua casa, ir para fora, para ir para um anfiteatro, se reunir numa assembleia. E eu vou ler para vocês e vou mostrar onde é que está a palavra assembleia aqui. Versículo 32 diz assim: uns, pois, gritavam de uma forma, outro de outra, aquele tumulto, porque a assembleia caiu em confusão. O que é essa assembleia? Essa assembleia aqui no grego é a palavra eclesia. Veja, em alguns lugares na Bíblia, a palavra eclesia pode ser traduzida por assembleia. Em outros é traduzido por igreja para nós. Porque o Senhor Jesus atribuiu à igreja esse significado também. Quando disse que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha eclesia, a minha igreja, a minha assembleia, que é o ajuntamento dos santos. Agora, note o que aconteceu aqui, registrado em Atos. Aquelas pessoas estavam em suas casas, nos seus afazeres, e tiveram que sair das suas casas, para fora de suas casas, para ir a um local se reunir. Foram chamados para essa assembleia. Por isso, a palavra igreja significa chamado para fora. Chamado para fora. De certa forma,
Em termos simples, podemos dizer que a igreja de Cristo ela é composta por aqueles que foram chamados por Deus, não apenas exteriormente, mas também interiormente pelo Espírito Santo. Eu vou trazer a vocês uma citação de um teólogo, Turretin, o nome dele. Ele diz assim: ela, a igreja, designa tanto uma separação pela força da preposição ek, lá de eclesiologia, quanto a uma coleta e congregação pela ênfase do verbo kalel, que é chamar, de modo que uma sociedade de homens chamados para fora de algum lugar ou estado, reunidos em uma assembleia, define o que é a igreja. Bem, essa definição é óbvio, ela é técnica. Estou me baseando aqui na gramática grega e tudo mais, então uma definição técnica aqui. Mas eu quero trazer para vocês uma definição sobre igreja que é mais prática. E essa definição que eu vou trazer não é minha, é uma definição que eu compartilho dela, da mesma visão, e você pode encontrar inúmeras definições sobre o que é igreja, sem problema nenhum. Eu sei absolutamente que a Bíblia, quando vai falar sobre a igreja, usa inúmeras metáforas para nos ajudar a entender o que é a igreja. Por exemplo, a igreja é chamada de casa de Deus, de família de Deus, templo do Espírito Santo, noiva de Cristo, coluna e baluarte da verdade, o rebanho de Cristo, Israel de Deus e muitas outras metáforas, que nos ajudam a entender o que é a igreja. Mas eu quero usar essa definição, e eu não vou explicar para vocês essa definição agora, mas eu quero que vocês saibam que essa definição vai aparecer constantemente nos próximos estudos. De forma que seria até interessante se pudéssemos memorizar. Veja a definição que eu quero apresentar a vocês hoje e expandir no próximo sermão. A igreja é um grupo de cristãos que se reúnem como embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei. Para afirmar uns aos outros como cidadãos por meio das ordenanças e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Como eu disse, eu não vou entrar no mérito do significado dessa definição por hora, mas eu vou recorrer a ela ao longo dessa série de exposição. Agora, é importante também que você entenda que quando nós falamos sobre igreja, existem dois tipos de igreja. Há dois tipos de igreja que você precisa saber. E você precisa ser membro desses dois tipos de igreja, ao mesmo tempo. Primeiro, vamos ver. Primeiro tipo de igreja, igreja católica. Aí você está pensando, semana passada ele me veio com um colarinho clerical, parecendo um padre, agora ele está falando que a gente tem que pertencer à igreja católica. Tem uma coisa errada acontecendo aí. Algo errado que não está certo. Mas o que é a igreja católica? Vou usar outra palavra para te ajudar. Nós temos que pertencer à igreja universal. Não ajudou muito. Você pensou no Edir Macedo agora, né? Tudo bem. A palavra católica significa universal. Eu vou deixar bem claro para vocês. Todos nós aqui somos católicos. Todos nós somos católicos. Nós somos católicos apostólicos. Só não somos romanos. Só não seguimos o sistema de Roma, o sistema do papado. Nós somos católicos apostólicos. O que significa ser apostólico? Nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Não é verdade? Não é isso que está lá escrito em Efésios? Toda igreja cristã é apostólica, não porque tem apóstolo, porque isso já não existe mais, isso já é lenda. Somos apostólicos porque estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Somos católicos porque pertencemos à igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Por isso, universal, é isso que significa católico. A palavra católica é universal. Vejam como a nossa confissão de fé, lá no primeiro parágrafo do capítulo 26, expressa essa realidade. A igreja católica ou universal, que com respeito à obra interna do Espírito e à verdade da graça, pode ser chamada de invisível. Essa igreja universal, católica, pode ser chamada de invisível. Por quê? Porque não é possível ver aos olhos nus. É a igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. Nós não conseguimos ver os irmãos da Coreia, os irmãos que estão na China, não conseguimos ver nada disso. Por isso ela é invisível. E também ela é invisível porque, como está escrito aí, ela consiste
em todo o número dos eleitos, que foram, ou seja, os irmãos que morreram já, que partiram. Podemos vê-los? Não. Ela é composta por esses que foram, que são, presente, e os que serão. Também não podemos ver aqueles que pertencerão a essa igreja no futuro. Serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, que é a cabeça dela. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Então a igreja universal é essa igreja invisível, do qual nós fazemos parte. Quando? Quando é que você se tornou membro da igreja católica universal? Sabe quando? No dia da sua conversão. Você se tornou membro dessa igreja junto com os irmãos que partiram, junto com aqueles que crerão, junto com os irmãos que estão aí do teu lado nesse exato momento. Nós encontramos em Hebreus um momento em que essa igreja vai se reunir. Hoje essa igreja ela é invisível porque não é possível reuni-la mais. Não vai ser possível nunca, na verdade, porque teremos que trazer os mortos da pessoa, em Spurgeon, Calvino, vão reunir todo mundo para a gente, não tem como. Mas veja o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 12, versículo 22 a 24. Ele faz menção de um dia em que a Igreja Universal Católica se reunirá. Note, mas vocês chegarão ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. Lá na Jerusalém Celestial nós teremos um culto com todos os membros dessa igreja. E diz assim, há uma multidão incontável de anjos, os anjos participarão do culto lá. A assembleia, mesma palavra aqui, eclesia também, tá? Mas é aqui a assembleia de forma geral. A assembleia geral e a igreja dos primogênitos registrados nos céus. Veja, haverá um dia em que nós estaremos juntos com pessoas como Abraão, Isaac, Jacó e todos os que antecederam nós. Que maravilha. Um dia, a igreja universal estará aos pés do Cordeiro, o adorando. Mas agora, para nós, ela ainda é invisível. Bom, já vimos que a igreja de Cristo, ela é invisível, universal e católica. Agora veremos que a igreja também é local. A igreja de Cristo é local. Se no primeiro parágrafo da confissão nós encontramos uma definição do que é a igreja universal ou católica, dos parágrafos 2 a 4 nós encontramos uma descrição que fala sobre o relacionamento da igreja universal com a igreja local, visível. A igreja local é referente àqueles grupo de crentes que se reúnem em igrejas locais. Isso aqui é uma igreja local. Há um grupo determinado de crentes que se reúne nesse local. E essa igreja é visível. Eu estou vendo todo mundo aqui. Sou meio cego, vocês sabem, mas eu estou vendo todo mundo. A igreja é visível, é possível apalpar, é possível ver. A igreja local, então, é referente a esse grupo de pessoas que se reúnem aqui em Nishio, que se reúnem em Hamamatsu, em Tóquio, em qualquer outro lugar do mundo. Inclusive, a maioria das cartas de Paulo foram escritas para igrejas locais. Carta de Paulo aos irmãos que se reúnem em Corinto. Carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Igrejas que se reuniam em locais específicos. No parágrafo 2, a confissão nos ensina sobre quem está apto para ser membro da igreja local. Se nós nos tornamos membros da igreja universal e temos que ser membros da igreja local também, o parágrafo 2 deixa claro quem são aqueles que podem participar, quem são aqueles que podem ingressar nessas duas igrejas. Vejamos quem são. Quem está apto para ser membro de uma igreja? Note aí o parágrafo 2 do capítulo 26 da confissão. Todas as pessoas ao redor do mundo que professam a fé do Evangelho. Só pode ser membro da igreja universal e também da igreja local aqueles que professam a fé do Evangelho e a obediência. Somente aqueles que são aptos a obedecer e são tocados pelo Espírito Santo e, portanto, assim como Pedro fez lá no texto que nós lemos, conseguem professar a sua fé no Evangelho. Então vamos lá, todas as pessoas ao redor do mundo que professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso, e que não destroem sua própria profissão de fé por quaisquer
erros que subvertam o fundamento ou por impiedade de conduta. É membro de uma igreja local e deve ser considerado membro de uma igreja local, até mesmo da igreja universal, aqueles que professaram sua fé, aqueles que obedecem e aqueles que mantêm seu testemunho intacto. Porque caso destrua sua própria profissão de fé, esses passarão pelo processo de disciplina que a gente vai tratar mais para frente. Esses, então, são e podem ser chamados de santos visíveis, porque é possível averiguar o seu testemunho. É possível ver a vida dessa pessoa se ela anda de acordo com o Evangelho. Então, de tais pessoas, todas as congregações particulares devem ser constituídas. Isso aqui é uma congregação particular. E ela é composta, para você entrar na membresia dessa igreja, você precisa demonstrar que você tem fé no Evangelho, que você é um discípulo obediente e que você não destrói a sua própria profissão de fé, subvertendo o Evangelho ou dando mau testemunho. No parágrafo 3, nós aprendemos que apesar da igreja local ser a igreja de Cristo, e apesar dela ser firme e fiel, se ela não tomar cuidado, ela pode vir a se tornar uma sinagoga de Satanás. Veja o parágrafo 3. As igrejas mais puras sob o céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas tanto que se degeneraram a ponto de se tornarem não mais igreja de Cristo, mas sinagoga de Satanás. No entanto, Cristo sempre teve e sempre terá um reino nesse mundo até o fim dele, formando por aqueles que creem nele e fazem profissão do seu nome. Apesar da igreja ser pura, apesar da igreja ser uma igreja bíblica, se ela não tomar cuidado, isso já aconteceu na história da igreja, a igreja pode permitir que o erro entre. E o texto diz aqui que algumas tanto se degeneram, se desviam tanto da verdade que podem se tornar uma sinagoga de Satanás. Isso é um lembrete para nós. Primeiro, para remover do nosso coração o orgulho de ser uma igreja firme e bíblica. Também é um lembrete de que nós precisamos cuidar do nosso coração e zelar pela palavra sempre, não abrir espaço para qualquer outro tipo de coisa. E também somos lembrados, conforme o texto diz aqui, que, no entanto, Cristo sempre teve e terá um reino neste mundo. Por mais que, ao olhar para a nossa volta, nós vejamos a maioria das igrejas como sinagogas de Satanás e poucas igrejas firmes que se levantam, que defendem a causa do Evangelho, isso pode passar para nós a impressão de fracasso, de que o reino não está progredindo. Afinal, para uma igreja bíblica aberta, 15, 20 sinagogas de Satanás se abrem por aí. Mas a confissão nos lembra que Cristo sempre terá um reino nesse mundo. Um reino nesse mundo. O reino de Cristo sim está avançando. Talvez não do jeito que você gostaria, não do jeito que você imagina, mas está. Então, meu objetivo ao expor a vocês essa série é mostrar para vocês o quanto a igreja ela é importante. Por isso, na parte final, por conta do tempo, eu quero mostrar a vocês algumas razões que tornam a igreja de Cristo importante. Vejamos, por que a igreja de Cristo é importante? Por que você deve dar importância para a igreja de Cristo? Em primeiro lugar, porque ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. O Senhor Jesus comprou a igreja com o seu próprio sangue. A igreja, ela é o objeto do amor da eleição do Pai, é objeto do amor redentor do Filho, é objeto do amor santificador do Espírito Santo. Veja, Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos nesse amor pela igreja. O Pai na eleição, o Filho na redenção, na execução da redenção, e o Espírito Santo num processo santificador em nossas vidas. Se Pai, Filho e Espírito Santo amam a igreja, por que eu e você não vamos amar? Então, desprezar a igreja é desprezar aquilo que Deus mais ama. É desprezar a noiva dele. É desprezar aquele a quem dele derramou seu sangue, é o seu povo. Veja Atos capítulo 20, versículo 28. Portanto, tende cuidado de vós mesmos. Paulo está aqui numa reunião com os presbíteros de Éfeso, se despedindo deles. E diz assim, olha, tende cuidado de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Jesus comprou a igreja
Deus comprou a igreja com o sangue de seu Filho Jesus. O fato é que a igreja é a realidade mais preciosa da terra. Ela exigiu o preço mais alto já pago por qualquer coisa. O preço mais alto. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, disse assim: vocês foram comprados por um preço. Aí você pergunta: tá, Paulo, mas quanto custou isso aí? Qual é o preço? E nós encontramos Pedro respondendo, lá em 1 Pedro 1, 18, 19. Vocês não foram resgatados com coisas perecíveis, como prata ou ouro. Vocês não foram resgatados com esse dinheiro aí, ou com esses valores do seu estilo fútil e herdado dos seus antepassados. Mas vocês foram comprados com o quê? Com o sangue precioso, como de um cordeiro imaculado e sem mancha. É o sangue de Cristo, diz o apóstolo Pedro. A igreja é tão preciosa. É tão preciosa que o Filho se dispôs a sofrer as agonias da cruz e morrer em obediência ao Pai, para que esse presente de amor eterno pudesse se tornar realidade para todos nós. Então, por que a igreja é importante? Porque ela custou caro. Ela custou caro. Você ser membro dessa igreja universal e visível custou nada menos do que o sangue de Jesus Cristo. Ele se importou com o seu povo. Ele se importou com a igreja. Ele amou a igreja. Ele comprou a igreja. Isso mostra que o nosso Redentor tem um apreço elevado para com a sua noiva, a igreja. Por que a igreja é importante? A igreja é importante porque é ela que promove o reino de Cristo. A igreja promove o reino de Cristo. E a igreja e o reino estão intimamente relacionados, inseparáveis. Inseparáveis. Historicamente, o reino se distingue em reino de graça, são 3 reinos. Reino de graça, aliás, um reino com 3 distinções. Reino de graça, reino do poder e reino da glória. Reino da graça é o reino sobre o seu povo. Reino do poder é o reino que ele executa sobre os seus inimigos. E o reino da glória é aquele reino que nós experimentaremos ao estarmos com ele nos novos céus e na nova terra. E é exatamente o reino da graça que se relaciona diretamente conosco. Que é o reino do povo, é o reino onde o rei governa o seu próprio povo. E isso pode ser ilustrado lá no texto que eu li para vocês no começo. Mateus capítulo 16, versículos 17 a 19. Jesus disse a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Agora, considere 3 observações aqui. Primeiro, o texto deixa claro que a igreja é edificada pelo próprio Cristo. Ele é aquele que edifica a minha igreja, Jesus Cristo disse. É a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E ele edifica como? Ele edifica sobre o fundamento, sobre a doutrina apostólica. E essa passagem que acabei de ler, ela nos faz lembrar do templo no Antigo Testamento. Nos faz lembrar, por exemplo, de Zacarias, lá no capítulo 6, versículo 12, que predisse que o Messias viria à terra e edificaria um templo. Agora eu pergunto, Jesus veio à terra, você viu ele edificando algum templo de pedra? Ele não edificou nenhum templo, o que a gente faz com essa profecia de Zacarias então? De fato, Cristo edificou um templo. Vale lembrar que Cristo, o maior do que Salomão, construiu um templo muito melhor do que o templo de Salomão. Com um alicerce muito melhor. Esse alicerce é o quê? Os apóstolos e profetas, sendo Cristo a principal pedra angular. É exatamente isso que Paulo diz lá no capítulo 2, versículo 20 de Éfeso. A igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra angular, aquilo que sustenta. Os apóstolos e profetas são os pilares que sustentam a igreja, doutrinariamente falando. Ou seja, a igreja se apoia na revelação dada por meio dos apóstolos lá do primeiro século e também dos profetas da antiga aliança. E a substância dessa revelação está resumida na confissão de Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram,
isto, mas meu Pai que estás nos céus. Essa é a substância. Nós só chegamos a esse entendimento, só passamos a ser membros dessa igreja local quando nós, por causa de Deus, por causa da revelação de Deus, nós compreendemos quem Cristo é. Ele é o nosso Senhor. Em segundo lugar, a igreja é militante e ela avança contra o reino das trevas. Jesus disse, no texto que acabei de ler, as portas do inferno não prevalecerão ou dominarão. Essa imagem retratada pelo nosso Senhor Jesus Cristo mostra a igreja como uma força militar que está, ao contrário do que a gente imagina, não está recuando, está avançando. Ela trava a guerra contra o inimigo. A igreja está avançando, ela está travando uma guerra contra o inimigo. E como nós vencemos? Nós vencemos o reino das trevas quando a palavra pregada pela igreja, anunciada pela igreja, pelos membros da igreja, àqueles que são inimigos de Deus, quando esses são transformados e são transportados também para o reino de Cristo. E a igreja vai avançando à medida que o evangelho é expandido e que as pessoas são alcançadas. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Terceiro, a igreja está intimamente relacionada ao reino dos céus, não dá para separar. Por isso o Senhor Jesus, quando foi falar sobre a profissão de fé de Pedro, aqui a declaração de Pedro, Jesus disse a ele que as chaves do reino seriam dadas à igreja. Primeiramente aqui a Pedro, mas depois à igreja. As chaves do reino. Quem que porta as chaves do reino? A igreja de Cristo. Nós vamos ver isso mais para frente, lá quando entramos no capítulo 18 de Mateus. Nós vamos perceber que, na verdade, as chaves do reino não foram entregues a Pedro. Foi entregues a Pedro naquele momento, porque ele fez a confissão. Mais tarde, 2 capítulos à frente, a mesma chave está entregue na mão não de um confessor, mas de uma igreja de confessantes, de pessoas que professaram sua fé. E são as chaves do reino. Então veja, a igreja está com as chaves do reino em suas mãos. Então não dá para a gente separar a igreja do reino. Andam juntos. Por que a igreja é importante? Porque a palavra de Cristo é confiada à igreja. A palavra de Cristo é confiada à igreja. A palavra é dada à igreja como um tesouro a ser protegido por nós. Nós precisamos considerar a palavra de Deus como um tesouro e devemos proteger. Veja o que Judas disse lá no versículo 3. Achei necessário escrever-vos, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas está dizendo para aqueles cristãos, e esse Judas aqui não é Iscariotes, tá? Que eles precisam batalhar pela fé. Fé que foi entregue uma vez por todas pelos santos, aos santos apóstolos, aos santos. Nós recebemos esse conjunto de doutrinas reveladas na palavra de Deus. E isso é um tesouro para nós, inestimável. Veja o que Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Está dando uma orientação ao seu filho na fé, Timóteo, e diz assim: estas coisas vos escrevo, esperando ir ter convosco brevemente, mas se tardar, escrevo-as para que saibais como deveis conduzir-vos na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Olha que texto maravilhoso. Estou dando orientação para você, Timóteo, porque se não der para ir, se caso acontecer alguma coisa, não der para chegar aí, você precisa saber como você deve conduzir a casa de Deus. A igreja, que é chamada de casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Agora, observe as nuances desse texto. Primeiro, a igreja é a casa de Deus. E aqui nós continuamos com a imagem do templo do Antigo Testamento. Você sabe que no Antigo Testamento, o templo simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E a igreja agora é a casa de Deus no Novo Testamento, o lugar onde Deus habita. Isso é verdade para todas as igrejas locais, como a expressão da igreja universal. Nós somos templo do Espírito Santo. Não caia no erro de pensar que você sozinho na sua casa é templo do Espírito Santo. Observe que lá no texto, a comunidade de Corinto é chamada de templo do Espírito Santo. Segundo lugar, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. E isso dá continuidade à imagem da igreja como templo do Antigo Testamento.
Como é que era o templo do Antigo Testamento? Ele tinha pilares, pedra de fundação, e essas pedras sustentavam o edifício. Agora Paulo está descrevendo a igreja como sustentada pela verdade, sustentada pelo Evangelho, pela Santa Palavra. A igreja apoia a verdade à medida em que sustenta e guarda a Palavra de Deus. Calvino disse assim: a verdade é preservada na terra somente pelo ministério da igreja. Por que a igreja é importante? Porque a igreja nutre o povo de Cristo. A igreja nutre o povo de Cristo. Note o que Paulo disse em Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si. Veja a conexão, inclusive nós vimos isso ontem lá no encontro de casais. Encher-se do Espírito Santo. Como? Falando entre si, não é sozinho. Então esquece essa balela de desigrejado, não existe isso. Falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, falando entre si, salmos, cânticos e tudo mais. É dentro da comunidade da fé que nós somos nutridos. Lembra dos meios de graça? Quais são os meios de graça? A palavra. A palavra não é o que é pregado? É a palavra. A oração, nós não oramos quando nos reunimos? Sim. E a comunhão dos santos. Tudo bem, a palavra você pode ler na sua casa. Você pode orar e deve orar na sua casa. Mas a comunhão com os santos só é possível quando você estiver com os santos. Não tem comunhão online distante. A comunhão com os santos é tete a tete. E eu sou nutrido e eu cresço através de vocês. Eu aprendo muito com vocês, na comunidade da fé. Por quê? Porque é aqui que nós somos exortados, é aqui que nós somos confrontados, consolados, orientados, ensinados. É na convivência. Então a igreja, ela nutre o povo de Cristo. Basta você observar o que acontece com pessoas que se afastam do povo da aliança. Pessoas que se afastam da igreja. Você não vai ver nenhum que se afastou da igreja mais crente, mais piedoso. Você vai ver sempre o oposto. Sempre o oposto, porque vai se enfraquecendo, vai se desanimando. Então a igreja é importante porque ela nutre o povo de Cristo. A igreja, é claro, é importante também porque ela glorifica o nome de Cristo. A igreja não apenas fala da glória de Cristo, mas também reflete a glória de Cristo. Como povo da aliança, nós refletimos a glória do nosso Senhor. Os cristãos individualmente e a igreja coletivamente devem trazer glórias a Deus em Cristo. Veja o que Paulo disse em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja dada a glória na igreja. A Ele seja dada a glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo sempre. Podemos então afirmar que a igreja de Cristo, ela também foi fundada, firmada para a glória de Cristo. Paulo diz que a glória seja dada a Ele na igreja. Por que amar a igreja? Por que nós devemos amar a igreja? Por que razões, ou por quais razões nós devemos amar a igreja? Primeiro, devemos amar a igreja porque ela é o corpo de Cristo. Isso significa que cada crente é parte vital e juntos formam um corpo unidos a Cristo. Ele é o cabeça. A igreja de Cristo, nós devemos amar porque a igreja de Cristo é o lugar de aprendizado e crescimento, como eu acabei de dizer. É aqui, através da palavra, da comunhão, que nós crescemos e ajudamos os outros a crescer através do discipulado. Devemos amar a igreja porque ela é um lugar de adoração e serviço para nós. A igreja é o local onde o povo da aliança se reúne no dia do Senhor para louvar. É o lugar onde nós exercitamos o nosso dom, ou dons espirituais. É aqui que nós servimos uns aos outros. Devemos amar a igreja porque ela é um refúgio de amor e apoio para nós. Em tempos de dificuldade, a igreja oferece a todos nós um suporte emocional e espiritual.
Devemos amar a igreja porque a igreja é o lugar onde o mundo recebe o seu testemunho, e aqui, é partindo daqui que sai o testemunho para o mundo. É através do amor e da unidade da igreja que demonstramos o poder transformador do Evangelho em nossas vidas. E a nossa vida transformada vai ratificar a proclamação do Evangelho feito por nós. Nós devemos amar a igreja porque ela é noiva de Cristo. Se Jesus amou a igreja, também devemos amar. Devemos amar a igreja porque é o lugar onde o amor de Cristo se manifesta. Por quê? Porque a igreja reflete o amor de Cristo. E ela faz isso através de quem? Através dos seus membros. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Todos saberão que vocês são discípulos de Jesus, se houver o mesmo amor que havia em Jesus para com os seus discípulos. Devemos amar a igreja porque a igreja é o lugar onde a graça de Deus é revelada a nós. Isso significa que a igreja é um testemunho do perdão. A igreja de Cristo é um testemunho da salvação oferecida por Cristo. Todos nós aqui somos testemunhas disso. Todos nós que cremos em Cristo Jesus somos um testemunho vivo do que é o perdão recebido. Somos um testemunho vivo do que é ser salvo. Devemos amar a igreja porque é o lugar onde a unidade é promovida. Isso significa que a igreja deve buscar a unidade em Cristo, na palavra de Cristo, mesmo diante de conflitos e divergências. A igreja é o lugar onde a verdade deve ser preservada, pois a igreja tem a responsabilidade de proteger, de ensinar a verdade. A igreja é o povo de Deus onde a luz de Cristo brilha sobre nós. A igreja é onde Deus faz a sua vontade através de nós quando nós clamamos: Senhor, que o teu reino venha, que o teu reino venha. A igreja, quando se reúne, ela adora no dia do Senhor aquele que é a luz que brilha sobre a escuridão. Nós adoramos aqui hoje aquele que é a paz que acalma o coração. Adoramos aquele que é o pão do faminto e a força do aflito. Eu espero que apenas nessa introdução você tenha percebido o quanto a Santíssima Trindade zela por sua igreja e ama a sua igreja. E nós não podemos fazer diferente. Devemos amar, cuidar, preservar e nutrir, porque nós somos o povo de Deus. E eu quero nesse momento, juntamente com vocês, pedir para que vocês fiquem em pé. Nós vamos cantar uma música.